Bom dia, igreja, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Amém. Abra a tua Bíblia lá no livro de Levíticos, no capítulo 21. Levíticos, capítulo 21. Eu vou estar lendo no iPad, irmãos, porque aqui a letra é maior, então para me ajudar um pouquinho. E aqui vai falar das leis acerca dos sacerdotes. E nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Pedro fala isso. E Pedro, lá quando ele fala, olha, vocês são sacerdotes reais. Então ele coloca que nós somos reais, nós pertencemos ao Deus soberano. Porque existiam outros sacerdotes na época que pertenciam a deuses pagãos. Mas nós pertencemos ao Deus eterno, ao Deus altíssimo. E aqui, neste momento, Moisés estava recebendo as leis e Deus chama Moisés para dar algumas instruções bem apropriadas para os filhos de Arão, porque existiam os levitas, que eram descendentes de Levi, mas tinha os sacerdotes que eram da descendência de Arão, eles eram separados. Então, e eles eram diferentes, as leis para eles eram mais restritas do que era a lei para os levitas. E para o sumo sacerdote, as leis eram mais restritas ainda. Então, aqui no verso 1, Deus começa assim: depois disse o Senhor a Moisés, depois que aqui ele havia dado várias outras leis, então Deus continua: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes. Só que agora, aqui ele vai falar algumas coisas, só que a lei que nós vamos ver um pouquinho, está lá, nós vamos voltar, descer um pouco para o versículo 6. Então fala assim: santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Então, neste momento, Deus fala assim: olha, vocês, especificamente, os filhos de Arão, os descendentes, eles vão entrar dentro do santuário para oferecer as ofertas, para oferecer o incenso, as ofertas queimadas. Então, ele explica, isso é o pão do seu Deus. Então, eles precisariam estar muito santos. E aqui Deus coloca algumas coisas. E no 7 ele fala assim, ó: não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é ao seu Deus. Infame, aqui quer dizer que era uma mulher que não era mais virgem, era uma mulher que era desonrada. Então essa era a palavra. E eles não poderiam se casar com essa mulher. E quando eu vi isso até hoje, isso não tinha me chamado a atenção. E eu fui perguntando para o Senhor, e o Senhor foi falando a respeito disso. E nós hoje somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E por isso o Senhor quer nos santificar, nos purificar de todas as imundícies que tem lá no mundo. O Senhor não nos quer contaminado com as coisas que são abomináveis ao Senhor. Por quê? Porque ele fala: eu sou santo. No 8, portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Então, mais uma vez ele fala: olha, vocês são aqueles que vão vir diante de mim apresentar as ofertas que o meu povo trouxer. Então vocês não podem se contaminar com essas coisas. Vocês precisam ser limpos e puros diante de mim. E abre agora em 2 Crônicas, capítulo 29. E são coisas assim, é lógico que aqui era literal. Os sacerdotes e o sumo sacerdote não poderiam se casar nem com viúvas. Isso o sacerdote. Por quê? Porque não poderia contaminar a próxima geração. Só que isso para nós sabemos que isso é
espiritual. E aí em 2 Crônicas 29, Ezequias ali havia acontecido uma profanação, o templo tinha sido danificado pelo seu pai. Então o que ele faz aqui? Ele chama o povo para uma purificação, e nós também somos o templo. E ele diz o seguinte no verso 11, 2 Crônicas 29, 11, ele disse assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Então aqui mais uma vez o Senhor fala: ei, igreja amor de Cristo, eu quero vocês santos, eu quero vocês limpos, eu quero vocês purificados. Sabe, tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos e achamos que não tem problema, isso é o que o Senhor quer deixar. E perguntando para o Senhor, eu falei: Senhor, e para mim? O Senhor tem trazido essa palavra para a igreja de santificação o tempo todo. E hoje, mais uma vez, o Senhor está falando que nós precisamos ser santos. Nós precisamos purificar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E o Senhor, de uns tempos para cá, o Senhor tem me purificado, porque as pessoas que têm saído comigo, seja no grupo dos jovens ou das mulheres, dos pregadores, a oração que eu tenho pedido muito é santificação, porque nós precisamos disso. E o Senhor, de uns tempos para cá, Ele tem me purificado de algumas coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de assistir programas de investigação criminal. Eu amo assistir aquilo. Mas de um tempo atrás, o Senhor disse para mim: olha, eu não quero mais que você assista isso, porque isso está contaminando a tua mente. Porque, querendo ou não, a gente começa a ver esses assassinatos, muitas vezes horrendos, como coisa natural. E o Senhor disse: eu não quero que você mais se contamine com isso. Porque você vai começar a achar que uma mãe tirar a vida do seu filho, isso é normal. Que o pai fica fazendo isso é normal. E o Senhor começou a me tirar, e eu falei: tá bom, Senhor. Eu me desinscrevi dos canais que eu tinha lá, e eu assistia. E depois o Senhor, eu já falei aqui, já compartilhei com vocês, eu sou uma pessoa que gosto muito de ver filmes. E de uns tempos para cá o Senhor também começou a me tirar, inclusive até mesmo filmes evangélicos. E tanto que eu passei meses sem assistir nenhum filme. E eu fui me dar conta disso, acho que ontem que eu estava meditando com o Senhor, e eu perguntando: Senhor, e para mim, o que tem isso a ver? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Esses dias atrás que eu assisti um filme, mas já fazia tempo que eu não assistia nenhum filme. E o Senhor tem purificado. Porque às vezes pode ser um filme que às vezes ele fala: é um filme inocente. Mas para mim isso é um problema. Então o Senhor disse: eu quero que você se santifique, eu não quero mais que você fique contaminando a tua mente com essas coisas. Então para você, acho que vai ser outras coisas que o Senhor vai pedir. Porque Ele disse o seguinte: olha, se você realmente quer me servir, o que você tem pedido é santidade, o que você tem pedido é a minha presença, é caminhar comigo mais próximo, então você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E muitas vezes, irmãos, nós não temos desfrutado porque nós não queremos abrir mão dessas coisas. Eu lembro que tem aquela série Davi, que quando a filha dele, a Tamar, né, ela foi estuprada, e numa das séries, um sacerdote abandonou o sacerdócio para casar com ela. E o que isso aconteceu com pessoas dentro da igreja? Achou lindo. Olha que amor. Não, isso é uma abominação. Ele fez exatamente o que Adão fez. Eu não estou falando que a Bíblia fala isso, eu estou dizendo que a série mostrou isso. Então, olha só a contaminação. Como assim achar bonito um sacerdote abandonar aquilo que Deus disse para ele: que você é santo, você está sendo separado para me servir, por causa de uma mulher, por causa de um amor carnal? Foi o que Adão fez. Adão preferiu andar com Eva do que andar com Deus. Então muitas vezes nós temos aberto mão das coisas que o Senhor tem nos falado,
por causa das coisas que eu quero, de contaminação. E o Senhor fala aqui, olha, filhos, não sejam negligentes. Busque a presença do Senhor. Busque ser santos diante do Senhor. E como eu disse, nós somos a noiva de Cristo. E o sumo sacerdote não podia se casar. O sumo sacerdote ele só podia se casar, era tão mais restrito para o sumo sacerdote, que ele só podia se casar com pessoas da linhagem dele. Nem de outros levitas ele não podia. Muito menos de outra tribo. E o Senhor tem nos chamado para sermos sacerdotes. Só que para isso, para você apresentar diante do Senhor o pão do Senhor, as ofertas queimadas, o incenso, são as orações purificadas, nós precisamos estarmos limpos. Sabe por quê? Vai lá em Apocalipse 14. Porque aqui fala, nós sempre falamos, né, nós temos o chamado para ser 144 mil. E os 144 mil, eles não podem estar contaminados por mulheres. 14:4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, igrejas. Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós fomos comprados para o Cordeiro. Então nós precisamos não nos contaminar mais com doutrinas erradas, com vinho, porque lá eles acreditam que existe um Deus triuno, e a Bíblia fala de um Deus único. Eles acreditam que existe um arrebatamento secreto, e nós sabemos que Jesus ele vai vir com muita glória, todo olho verá. Lá eles acreditam que depois que a pessoa morre, ou ela está no céu ou ela está no inferno, mas a Bíblia diz que ela está dormindo. Isso são coisas que nós precisamos descontaminar. E às vezes, quando nós ouvimos pregações de outras pessoas, nós estamos sendo contaminados. Às vezes a gente diz, não, eu sei que isso não é verdade, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Saber se realmente você pode assistir aquilo. Porque às vezes é a tua fraqueza. E aquilo vai contaminar a tua mente. E você não vai ser mais virgem. E aí você não pode mais participar do selo dos 144 mil. O Senhor, igreja, nos chama para sermos sacerdotes diante dele. Quantos aqui estão querendo isso? Quantos aqui realmente desejam de falar, Senhor, eu abro mão de verdade das minhas vontades por amor a ti? Não é fácil, às vezes, a gente abrir mão. Muitas vezes nós queremos ficar agarrados àquilo que eu quero, aquilo que é o meu desejo, aquilo que satisfaz a minha carne, do que negar e ter a certeza de que eu vou ter uma vida plena com Cristo Jesus. Amém, igreja? Então se levantem, sacerdotes, e vamos adorar o Senhor. E essa palavra, essa primeira música diz que amo o Senhor, anelo ter a tua presença. E fala, Senhor, eu quero viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras daqui, rompem com a barreira, rompem as barreiras que estão nos separando de Cristo Jesus. E que Cristo Jesus verdadeiramente seja o Senhor das nossas vidas. Ele é o noivo que está esperando a sua noiva, virgem e imaculada. Amém? Amém.